Hokuto era um rejeitado emo feio e nojento, que era intimidado por ser um fraco inútil. No entanto, tudo isso mudou quando ele recebeu um pergaminho mágico que lhe deu o poder de seduzir garotas delinquentes que brigavam por seu salsicha. Antes de sua vida mudar, Hokuto recebia sua dose diária de bullying de um garoto chamado Haruya. O clichê de bad boy arremessava comida no ar e fazia Hokuto pegá-la com a boca como um cachorro, enquanto ele e seus amigos riam dele. Quando se cansaram de mexer com ele, deixaram-no voltar para seus amigos, Masaru e Kota. Ambos os meninos sentiram-se mal pelo tratamento que ele recebeu e lhe ofereceram acompanhamentos dos seus almoços. Assim que Hokuto estava agradecendo a eles, ouviram a namorada de Haruya, Tsubaki, rindo, então se viraram para olhar para ela. A única coisa que pareciam notar nela eram suas coxas grossas, e como eram um bando de degenerados sem vergonha, continuaram olhando para elas. Tsubaki percebeu os olhares e gritou para eles pararem de olhar para ela como pervertidos. Quando Haruya percebeu o que estava acontecendo, ele ameaçou cortar as bolas dele se os pegasse olhando para sua garota novamente. Aterrorizados, os três patetas ficaram calados até chegarem ao banheiro, onde expressaram seus pensamentos mais íntimos e criticaram Haruya e Tsubaki. Em certo momento, Hokuto começou a chorar e a falar sobre como queria aproveitar sua vida escolar. Seus amigos logo se juntaram a ele, mas todos pararam quando Haruya e seu amigo entraram. Eles ouviram enquanto o amigo de Haruya sugeria que ele se juntasse à União Anoshima, a versão falsificada da gangue Tokyo Mode. Ele disse que isso aumentaria suas chances de se tornar o líder da escola quando chegasse ao terceiro ano, e Haruya disse que iria pensar a respeito. Depois que saíram, Misaru propôs irem à casa de Hokuto para descontrair jogando videogame. Quando chegaram, Hokuto ficou surpreso ao ver um pacote do avô esperando por ele. Dentro da caixa havia algumas roupas, um pergaminho e uma nota do seu avô falecido, que dizia que ele estava em perigo e precisava usar o pergaminho porque era a única coisa que poderia ajudá-lo. O pergaminho era uma herança passada por gerações e supostamente tinha feitiços escritos nele, que o Onmyoji usava para afastar espíritos malignos. Depois de saber da história, Mashiru sugeriu que Hokuto usasse o pergaminho para lutar contra os delinquentes, já que eles eram a única fonte de mal que o incomodava. De repente, o pergaminho brilhou e assim que o brilho desapareceu, um pentagrama apareceu na testa de Hokuto, confundindo ele e seus amigos. No dia seguinte, Hokuto percebeu que a marca que o pergaminho tinha dado não o transformou no guerreiro dragão como ele esperava. Isso porque ele não conseguiu se defender e foi espancado no caminho para a escola por alguns delinquentes que tentaram roubar seu dinheiro. Os garotos estavam preparados para fazer mais com ele, mas a garota com eles disse para não o fazerem. Mais tarde na escola, Tsubaki impediu Haruya de mexer com ele, então Masaru e Kota sofreram em seu lugar. Depois da escola, enquanto Hokuto e seus amigos voltavam para casa, um Haruya furioso avançou em sua direção. Ele exigiu saber o que Hokuto tinha feito a Tsubaki para que ela usasse a foto dele como fundo no celular dela. Hokuto ficou tão chocado, isso fez Hokuto lembrar que seu avô havia dito que o pergaminho fazia as meninas más se apaixonarem por quem o possuísse. Apavorado com a revelação, ele fugiu e acidentalmente esbarrou em uma garota de cabelo loiro. Ela ficou instantaneamente encantada no momento em que pôs os olhos nele. Na escola no dia seguinte, Hokuto ficou surpreso ao ver a garota loira sentada ao lado dele. Takeru, amigo de Horia, tentou falar com ela, mas ela o ignorou por Hokuto. Ela disse a Hokuto que seu nome era Hana e mencionou que era sua primeira vez frequentando a escola desde que se matriculou. Antes que Hokuto pudesse responder a ela, Chiku deu um soco em seu rosto porque estava irritado por estar sendo ignorado. Quando Hokuto caiu, Hana ficou tipo She-Hulk e esmagou a mesa na cabeça de Takeru. Isso o nocauteou completamente, e quando ele acordou mais tarde, ele também não conseguia se lembrar do que aconteceu, então Tsubaki e Haruya o ajudaram a preencher as lacunas. Alguns dias depois, quando Hokuto chegou à escola, sua marca fez as garotas se aglomerarem ao seu redor como abelhas, mas assim que sentiram o olhar ameaçador de Hana, elas fugiram em disparada. Hokuto teve que falar com ela e deixá-la saber que não era legal olhar para as pessoas com intenção assassina. Ele também a fez prometer não machucar ninguém na escola, pois não era algo feminino. Mais tarde naquele dia, Hokuto se aproximou de Hana para falar com ela, mas mudou de ideia depois de ver o quanto ela estava machucada. Quando ele perguntou o que aconteceu, ela explicou que alguns garotos a agrediram porque queriam vingança pelo que ela fez ao amigo deles. Ele então perguntou por que ela não se defendeu adequadamente e ela disse que foi porque prometeu a ele que não bateria em ninguém. Ao ouvir isso, Hokuto se sentiu mal e decidiu que iria parar de agir como Capitão Bug e enfrentar os valentões. Isso o fez se iludir, pensando que poderia derrotar Haruya. Então ele o chamou para o telhado e o desafiou para uma luta 1 a 1.
No entanto, ele não pôde deixar de tremer como uma máquina de lavar quebrada. E quando Haruya avançou contra ele, tentou canalizar seu interior Subtama, mas seu soco foi tão fraco quanto seus joelhos. Haruya retaliou com um soco que o deixou tonto e refletindo sobre suas escolhas de vida por um tempo. Masaru e Kotobi tentaram encorajar Raputo, mas só irritaram Haruya e fizeram-no lembrar do tempo em que era intimidado por ser fraco. Ele então disse a eles que um bando de fracos como eles não tinha direito de falar com ele, mas Hokuto chocou ao dizer que ele não passava de um pedaço de merda sem valor que intimidava os outros. Naquele momento, Haruya ficou irritado quando sentiu a presença esmagadora de Hana. No entanto, ele a ignorou e começou a usar Hokuto como um saco de pancadas, mas, para sua surpresa, Hokuto recusou-se a cair. No fundo, ele queria parar, mas o fato de Hokuto, uma pessoa que ele considerava tão fraca quanto uma mosca, permanecer em pé enquanto o espancavam, o irritava ao extremo. Eventualmente, Hokuto não aguentou mais, então implorou fracamente a Hana para ajudá-lo, e como ela era sua Mulher Maravilha, ela avançou contra Haruya, derrubando-o com um soco. Ele acordou mais tarde no hospital e admitiu para Tsubaki que Hokuto não era tão fraco quanto sempre acreditou que ele fosse. Ele também aceitou que havia perdido a luta, mas Hokuto, que estava a caminho de casa naquela hora, não sabia disso, então ele continuou se sentindo como um fracasso. Ele não conseguia acreditar que tinha sido tão fraco a ponto de precisar que uma garota viesse em seu resgate. No dia seguinte, depois da escola, Horia convidou Hokuto para comer ramen com ele como um sinal de amizade. Depois que saíram do restaurante, Horia avisou que o líder da escola, Osanada, estava procurando por ele. Imediatamente, Hokuto ficou branco como um fantasma. Nesse momento, um dos capangas de Osanada se aproximou de Hokuto e informou que Osanada queria vê-lo. Haruya então disse a Hokuto que ele iria apoiá-lo se ele decidisse enfrentar Osanada, o que surpreendeu o garoto. No momento seguinte, Kuta e Messar correram até Hokuto para tentar convencê-lo a fugir. Hokuto disse a eles que estava cansado de fugir como um menino assustado e disse que ia enfrentar Osanada da mesma forma que havia enfrentado Haruya. Ele também disse um monte de outras coisas que foram muito comoventes e inspiradoras para seus amigos, e ambos juraram estar ao seu lado, não importa o que acontecesse. Uma parede próxima de repente quebrou e Hana passou por ela. Irritado com a aparição repentina dela, o garoto tentou começar uma briga com ela, mas Hokuto, querendo imitar o Superman, se interpôs entre eles e mandou ele recuar. Os outros então foram ficar ao lado dele, e Haruya disse ao garoto que Hokuto se encontraria com a Sanada quando estivesse pronto, o que deixou o garoto irritado. Ele jurou que a Sanada acabaria com eles, e Hokuto corajosamente disse que estava preparado para enfrentar a Sanada. Assim que ele concluiu sua declaração, Haruya informou que a Sanada era uma garota. No dia seguinte na escola, a Sanada, que era uma menina baixinha e subdesenvolvida, veio à classe de Hokuto procurando por ele. Quando ela se aproximou dele, a marca na sua testa brilhou, mas para sua surpresa não teve efeito sobre ela, e isso o deixou com medo. Assim que ela chamou seus capangas para perto de Hokuto, notou uma Hana irritada olhando para ela, então pediu que esperassem. Bem quando as meninas estavam prestes a transformar a aula em um ringue de luta livre, Hokuto se meteu entre elas e tentou convencê-las a conversar. Porém, Osanada não estava interessada em falar, então ela deu um soco no rosto dele. Por alguma razão, o soco dela foi mais como um tapinha leve, então ela chamou Misaru e deu-lhe um soco que o fez voar para o fundo da sala de aula. Como não conseguia entender por que Hokuto era difícil de socar, decidiu levá-lo para sua base. A base ficava em um dos prédios antigos da escola e estava decorada como o quarto de uma criança. Enquanto Hokuto estava sentado na sala ouvindo Osanada, ele percebeu que o feitiço tinha funcionado nela, mas a única razão pela qual ela não estava agindo como as outras garotas era porque era a primeira vez que ela se apaixonava. Isso o fez sentir-se culpado, pois acreditava que estava manipulando-a com o feitiço. Para parar de se sentir como um babaca roubando doce de criança, ele jurou corrigir as coisas transformando-a em uma boa garota, para que o feitiço não a afetasse mais. Quando Hokuto decidiu voltar para a aula, Osanata o surpreendeu ao dizer que voltaria a frequentar as aulas. No dia seguinte, assim como ela disse que faria, Osanata começou a frequentar as aulas. Durante uma de suas aulas, o representante de turma falou sobre os relatórios orais. Então Hokuto levantou-se e disse que seria uma boa ideia observar a vida das plantas. Os rapazes zombaram de sua ideia, chamando-a de coisa para crianças, até que Osanata votou a favor de fazer a... Sem objeções ou discussões, eles começaram a fazer o projeto e todos os dias cuidavam bem das flores que observavam.
Um dia, enquanto Ozanada estava sentada em seu quarto trabalhando em um relatório, Kuroketa veio falar com ela sobre o plano deles de se unir à União Onishima. Ele a lembrou que era uma oportunidade única na vida que elevaria seu status, mas Ozanada não estava interessada. Ela disse a ele que queria permanecer na escola, pois os últimos dias lhe ensinaram que a escola era um lugar divertido, e então foi para a aula. Após as aulas, Ozanada disse a Hokuto que iria ao jardim da escola para verificar as flores. Quando chegou lá, encontrou alguns de seus colegas de classe, o que a deixou feliz. Infelizmente, seu sorriso se desfez quando descobriu que os idiotas sem noção diante dela haviam destruído os canteiros de flores durante uma briga. Os garotos tentaram convencê-la de que foi um acidente, mas Kurokata apareceu de repente das sombras como Ryuki e disse que eles mereciam ser punidos, embora ele tivesse planejado tudo. Alguns minutos depois, Hokuto veio procurar Ozanada e ficou chocado ao vê-la em meio a corpos inconscientes. Ele correu até ela para ver se ela estava machucada, e enquanto cuidava dela como uma galinha-mãe super protetora, percebeu os canteiros de flores destruídos. Ozanada informou a ele que os garotos inconscientes eram os culpados e foi então que ele percebeu que ela foi quem os derrotou. No entanto, ele ainda tentou se iludir, acreditando que ela era tão inocente quanto uma pomba. Kurokata saiu do seu esconderijo novamente e disse a ele que Ozanada era responsável por espancar os garotos. Quando Hokuto tentou argumentar, ele disse para não gastar palavras, pois era óbvio que Ozanada era um monstro. Mais tarde, Ozanada e Kurokata se encontraram com os membros da União Onishima, como Kurokata queria. No entanto, os membros do grupo não acreditavam que alguém tão baixo como Ozanada era apto para se juntar à gangue deles. Eles a ridicularizaram por ser construída como um dos pequenos ajudantes do Papai Noel e disseram que não havia como ela dar um soco. Kurokana garantiu a eles que Ozanada era a verdadeira definição de pequena, mas poderosa, e pediu que a deixassem demonstrar sua habilidade. Assim que concordaram, Ozanada avançou para mostrar-lhes o significado da palavra surra. De volta à escola, Hokuto, que ainda estava sentado no jardim da escola sob a chuva, implorou a Hana, que em algum momento se juntou a ele no jardim, que o ajudasse a salvar Ozanada. Poucos minutos depois, ele irrompeu no armazém onde Ozanada estava e começou a ler de seu livro de relatórios. Enquanto Hana cuidava dos membros da gangue que tentaram atacá-lo. Como Hana estava ocupado, Kurokata investiu contra Hokuto e começou a espancá-lo, mas isso não impediu Hokuto de continuar a ler. Hana tentou intervir, mas o líder da gangue não a deixou, então Hokuto continuou a suportar a ira de Kurokata. Enquanto isso, uma confusa Ozanada ficou assistindo a tudo acontecer. Quando Kurokata parou de bater em Hokuto, ele se aproximou de Ozanada e disse a ela que sabia que ela era uma boa pessoa. Kurokata disse a ela para não ouvir uma palavra do que Hokuto estava dizendo, mas Hokuto gritou para ele guardar suas opiniões inúteis para si mesmo. Ele então focou sua atenção em Ozanada e finalmente conseguiu convencê-la de que ela poderia começar uma nova vida com os amigos que fez na escola. Assim que Kurokata percebeu que Hokuto tinha convencido Ozanada, ele pegou um cano e tentou acertar Hokuto. Felizmente, Ozanada entrou no caminho, e como sua cabeça era dura como uma rocha, ela não se machucou muito. Nesse momento, mais membros da União Onishima chegaram para ajudar seus amigos, mas antes que pudessem atacar, os sprinklers de incêndio ligaram. Masaru e Kuda então invadiram e derramaram um recipiente inteiro de cera no chão para atrasá-los. Enquanto eles lutavam para se libertar, Hokuto e os outros escaparam pela porta dos fundos e encontraram Haruya esperando por eles. Acontece que eles descobriram que Hokuto tinha ido confrontar a União Onishima e se uniram para vir ajudá-lo. Quando chegou a hora de fugir, Kurokana optou por ficar para trás e enfrentar a fúria dos membros da gangue. Enquanto corriam por suas vidas, Ozanada disse a Kurokata que iria desistir de seu amor por ele, mas estava feliz por ter sentido isso por ele. Alguns dias depois, em um estacionamento vazio, Misaru parabenizou Hokuto e Kata por terem tirado a carteira para motocicletas. Enquanto ele ainda falava, Haruya apareceu com uma motocicleta decorada e disse a Hokuto que estava dando a ele. Imediatamente, Hokuto disse-lhe que preferia morrer a ser visto montando tal monstruosidade, mas Haruya disse-lhe para não ser ingrato e aceitar o presente. Hokuto aceitou e saiu para dar uma volta. Um policial de motocicleta começou a persegui-lo. Ela deu um golpe nele com sua isca, fazendo-o perguntar por que ela estava agindo como uma lunática sem supervisão. A garota simplesmente disse a ele que ele tinha muita coragem de falar com ela e estava prestes a dar outro golpe nele quando a marca na testa dele a encantou. Hokuto então usou a oportunidade para escapar, sem perceber que seu cartão de identificação de estudante havia caído. Mais tarde naquele dia após a escola, enquanto Hokuto e seus amigos saíam da escola, eles foram parados pela garota que o perseguiu naquela manhã. No entanto, Hokuto não a reconheceu e ela não se preocupou em refrescar sua memória. Em vez disso, ela se apresentou como Azami, uma estudante de uma prestigiada escola só para meninas, e entregou seu cartão de estudante.
Ela não conseguia entender porque via um delinquente de baixa categoria, como ele, como um príncipe. Neste momento, Horia chegou com a scooter e mostrou o assento em forma de cauda de camarão que ele acabara de instalar. Ver a modificação que Horia fez na moto já feia deixou Hokuto sem palavras. Só quando Azami lhe disse para nunca mais andar na moto é que ele lembrou-se de como falar. Ele disse que não podia concordar com o pedido dela porque desejava passear com seus amigos quando chegasse a hora. A resposta dele foi tão inesperada que ela começou a chorar, e antes que ele pudesse se desculpar, ela saiu correndo, fazendo-o se sentir mal por ter feito uma garota chorar. No entanto, ela logo voltou com uma bicicleta que tinha um carrinho lateral e convidou Hokuto para dar uma volta com ela. Hokuto entrou feliz, apesar de Misaru tê-lo avisado que Azami poderia ser uma má garota. Durante o passeio, a doce e calma Azami ficou com um olhar enlouquecido nos olhos e disse a Hokuto que motos eram muito assustadoras. Ela então começou a acelerar enquanto prometia a ele um passeio traumático que garantiria que ele nunca mais tocasse em uma motocicleta na vida. Quando ela eventualmente parou, a primeira coisa que ele fez foi vomitar, após o que insistiu em voltar para casa a pé, mas ela lhe disse que isso seria impossível, pois estavam muito longe da cidade. No caminho de volta para casa, ela pediu desculpas por sua direção imprudente e disse que seria sua motorista sempre que ele quisesse andar de motocicleta. Dias depois, após Azami deixar Hokuto, ele foi abordado por um garoto que perguntou se ele sabia o paradeiro de uma garota fingindo ser uma policial de moto. Ele disse que ela havia atacado alguns de seus amigos, e Hokuto disse que ela também o havia atacado. Quando o menino mostrou a ele a foto da garota, ele percebeu que era Azami, mas fingiu não a conhecer. Isso foi porque ele notou que o anel que o menino usava tinha o símbolo da união Onishima, que Haruya lhe tinha mostrado. Naquela noite, Hokuto contou aos seus amigos sobre seu encontro com o garoto e disse que tinha medo do que poderiam fazer com Azami. Horia disse a ele que precisava ter cuidado, pois o garoto com quem ele falou se chamava Oi, e ele era o número 3 da união Onishimi. Ele disse que Oi sempre parecia tranquilo e equilibrado, mas sempre que subia em uma moto, ele se tornava um demônio da velocidade, perseguindo emoções e vivendo no limite. Havia até um boato de que Oi havia causado o acidente de um policial de motocicleta que estava atrás dele, e desde aquele dia, o homem nunca mais conseguiu andar de moto. Os rapazes ficaram aterrorizados ao saber disso, e Haruya os aconselhou a ficar longe de Oi. No entanto, Hokuto disse que não podia ficar de braços cruzados quando sabia que Azami estava em perigo. Como ele não tinha uma maneira de contatá-la, ele elaborou um plano para chamar sua atenção. Ele e os garotos foram pela cidade dirigindo suas motos, e como a moto de Haruya era a mais chamativa de todas as motos de delinquentes que já existiram, Azami os avistou imediatamente. Quando ela se aproximou deles, Hokuto a chamou e disse que a União Onishima estava atrás dela. Ele aconselhou-a a se esconder por um tempo, mas ela recusou, dizendo que era seu dever tirar delinquentes como a Oi das ruas. Ela então passou rapidamente por eles, deixando Hokuto chocado, pois não podia acreditar que não conseguiu convencê-la. Eventualmente, Hokuto teve que fazer sua versão do discurso de roubar a lua de Gru para convencer seus amigos a ajudá-lo a salvar Azami da União Onishima. No dia seguinte, Aoi atraiu Azami para onde sua gangue estava esperando e disse a ela que estava disposto a deixar passar o que ela tinha feito à sua equipe no passado, se ela se juntasse a eles. Azami respondeu que preferia ser isekaiada por Truck-kun do que se juntar a um grupo liderado por um imitador do Mikey. Aoi disse que era uma pena ela ter escolhido ir contra ele, mas enquanto ele falava, Hokuto e os outros chegaram. Eles disseram a Azami que tinham vindo para ajudá-la, então Aoi propôs um jogo de pega-pega. Ele disse que tudo o que tinham que fazer era pegá-lo para vencer, e quando isso acontecesse, ele faria qualquer coisa que eles pedissem. Uma das condições do jogo era que Hokuto iria andar com ele, e se ele caísse durante o jogo, Hokuto aceitou, e logo após subir na moto de Aoi, o jogo começou e Aoi disparou. Azami e os outros o seguiram, mas a única pessoa que conseguia acompanhar a velocidade insana de Aoi era Azami. Até Hokuto lutava para se manter na moto. Koria rapidamente percebeu que Azami era a única pessoa que podia pegar Aoi, então disse aos outros que o trabalho deles era desacelerar o jogo de Aoi. Ele fez o melhor que pôde para derrubar qualquer motociclista que se aproximasse dele de suas motos, mas isso não foi suficiente, então ele tomou uma decisão arriscada e sacrificou sua preciosa moto. No entanto, um dos motociclistas passou voando por Hokuto. Masaru o perseguiu até impedi-lo de alcançar o Oi, onde Oruya e o embaixador do colesterol, Kuta, estavam segurando a fortaleza. No entanto, ele não precisou mover um dedo porque Hana apareceu de repente atrás dos motociclistas e começou a furar seus pneus com sua espada de madeira. Quando ela chegou onde Oruya estava, perguntou onde Hokuto estava, e ele disse-lhe que Hokuto estava lutando contra Oi com a ajuda de Azami. Imediatamente ela tentou sair rapidamente, mas Oruya disse-lhe para não interferir, afirmando que Hokuto a excluiu de seus planos porque queria mantê-la segura. Ela desceu da moto e sentou-se na estrada. Quando ele perguntou por que ela estava fazendo aquilo, ela disse que estava escolhendo acreditar que Hokuto venceria contra Oi e voltaria em segurança.
Enquanto isso, Azami ainda estava no encalço de Ui e prometeu a Hokudo que faria tudo ao seu alcance para salvá-lo. Ela também disse algo que desencadeou uma memória em Ui e o fez perceber que ela era a mesma garota que ele havia conhecido anos atrás. Aconteceu que o policial que Azami idolatrava era o mesmo que estava tentando pegar o Ui enquanto ele estava em um de seus passeios de aventura. O homem passou semanas tentando pegar o Ui, o que levou os dois a formarem algum tipo de laço. No entanto, um dia, Ui foi rápido demais e quase foi agarrado pelo ceifador. O policial conseguiu salvá-lo a tempo, mas infelizmente descobriu que a moto de Ui estava indo diretamente em direção a Azami. Para salvá-la, o homem colidiu sua moto com a de Ui para pará-la, o que o levou a sofrer um acidente. Oi ainda era muito jovem e covarde, subiu na sua moto e fugiu. No presente, Oi riu como se estivesse sob o efeito do veneno do Coringa, e disse que a única coisa que poderia parar ele ou Azami era a própria morte. De repente, ele acelerou, fazendo Hokudo voar da sua moto. Então, ele acreditou que tinha vencido o jogo. No entanto, quando olhou para trás, percebeu que a perna de Hokudo estava em suas costas. Então ele aceitou sua derrota e todos eles voltaram para seus amigos. Enquanto Hokudo conversava com Hana, Oi deu a Azami um pedaço de papel com o endereço do policial escrito, e disse a ela para visitá-lo. Ele então se dirigiu à sua equipe e informou que o zumbi era sua nova chefe, porque ela o pegou fazendo-os gemer. Quando ele tentou sair, Azami o lembrou de que parte do acordo era que ele tinha que fazer o que ela quisesse se ela ganhasse. Aoi congelou ao ouvir isso, mas para sua surpresa, ela fez com que ele a acompanhasse para ver o policial. O homem ficou feliz em vê-los e, mesmo que Aoi tentasse agir como se não se importasse, ele desabou em lágrimas quando o homem o abraçou. Alguns dias depois, Hokudo deu a Hanada um presente para agradecer por todas as coisas que ela fez por ele. Ele estava com medo de que ela tivesse dado o presente dele, mas quando Hanada viu o laço de cabelo rosa, ela sorriu e prometeu nunca mais cortar o cabelo. Na semana seguinte, Ruria pediu a todos que se encontrassem com ele em um restaurante. Hokudo, Masaru e Kota foram os primeiros a chegar, e enquanto esperavam, Hokudo ouviu a garota delinquente sentada na mesa ao lado dizer que um cara tinha dado a ela um presente bobo. Quando ela mencionou que o presente era um laço de cabelo, Hokudo começou a vibrar como o brinquedo favorito da sua namorada. Ele achou que, já que a garota odiava o presente, Hanada também odiava o laço de cabelo que ele deu a ela, e era por isso que ela ainda não o tinha usado. Enquanto isso, Tsubaki ligou para Uruya e o repreendeu por estar dormindo, quando deveria estar no restaurante. Ela então virou sua atenção para Hana e perguntou por que ela estava vestida com um uniforme escolar em um fim de semana. Hana disse que se sentia confortável nele, mas Tabaki lhe disse que precisava se arrumar se quisesse atrair a atenção de Hokudo. Isso fez com que Hana começasse a suar, e quando Tsubaki se aproximou dela, notou o laço de cabelo em seu pulso. Curiosas, as meninas perguntaram onde ela o conseguiu e ela lhes contou que tinha sido um presente do Hokudo. As meninas gritaram de alegria e insistiram para que ela o colocasse, mas ela se recusou. Tsubaki deduziu que era porque ela estava esperando o momento certo para usá-lo, então declarou que elas iam às compras. Como ela era a única entre elas com senso de moda, ofereceu-se para ser a fada madrinha de Hana. Mais tarde, quando chegaram ao restaurante, Hokudo ficou surpreso ao ver Hana usando um vestido. Como um verdadeiro galanteador, ele a elogiou quando viu que o cabelo dela estava em um rabo de cavalo. No entanto, quando ela se sentou ao lado dele, ele notou que o elástico de cabelo que ela usava não era o que ele tinha dado, então perguntou se ela o odiava. Hana disse a ele que amava tanto o laço de cabelo que não o usava, porque se o fizesse não poderia olhar para ele. E ao ouvir isso, ele ficou tranquilo. Eventualmente, a conversa ao redor da mesa cessou, e Haruya lhes disse que o motivo de ter chamado a reunião era por causa de Hokudo. Ele explicou que desde que Hokudo derrubou Oi, a União Anoshima poderia decidir ir atrás dele. Para fazer Hokudo ver o perigo potencial que enfrentava, ele contou sobre Doji, o presidente da União. Era amplamente conhecido que Doji era um membro comum do grupo até ser esmagado por uma gangue rival. De alguma forma, Doji subiu ao topo e revitalizou o grupo. Segundo Haruya, Doji não era o tipo de pessoa que alguém gostaria de ter como inimigo. Ele disse que precisavam elaborar um plano para se protegerem caso Doji decidisse que Hokudo era seu novo alvo. Hokudo sugeriu que eles se encontrassem com Doji e seus principais dirigentes e pedissem desculpas pelo que aconteceu entre eles e Ui. Ele tinha certeza de que, se conseguissem convencer Doji de que não queriam problemas, ele os deixaria em paz. Horia não gostou dessa sugestão, pois acreditava que os faria parecer um bando de perdedores fracos, mas como os outros concordaram, ele aceitou. Antes das aulas começarem no dia seguinte, Hokudo e a gangue foram para o telhado discutir seu plano de se desculpar com Doji. De repente, Tsubaki entrou pela porta e informou que Doji e seus principais oficiais estavam na sala de aula deles.
Imediatamente, eles correram escada abaixo para impedi-los de destruir a escola pedindo desculpas. Quando chegaram, souberam que Dodi e seus oficiais haviam se transferido para a escola deles, o que os surpreendeu. Todos ficaram apavorados com a notícia, mas Dodi jurou que tinham vindo em paz. Ele disse que tinham se transferido para a escola deles porque esperavam aprender com Hokudo como se tornar um grupo em que as pessoas confiassem. Durante o intervalo para o almoço, Dodi e seu pessoal foram ao telhado, onde ele disse que queria recrutar Hana para o grupo deles. Ele também disse que eles precisavam ter cuidado, pois Hana era muito assustadora. Quando ele disse isso, ele estava visivelmente assustado e começou a suar frio, pois foi lembrado do dia em que Hana destruiu a antiga União de Onoshima. Kali tentou acalmá-lo mudando de assunto e perguntando o que ele achava de Hokudo. Dodi disse que Hokudo não lhe parecia uma ameaça potencial e afirmou que eles não precisavam se preocupar com ele. Mais tarde, quando Hokudo, Masaru e Kota estavam prestes a sair do banheiro, Reino abriu a porta. Quando ele olhou para Hokudo, a marca ativou, e a próxima coisa que Hokudo percebeu foi que Reino estava segurando sua mão. A maneira como ele falou assustou Hokudo, então ele saiu correndo do banheiro como se tivesse visto um fantasma. Reino o perseguiu, o que fez Masaru e Kota acreditarem que o feitiço agora estava afetando os caras. Quando Reino alcançou Hokudo, ele alertou que era uma garota e Kazeno era um menino. Hokudo ficou chocado e perguntou como ela parecia masculina, então ela disse que usava maquiagem para realçar suas características. Ela disse que era o mesmo com Kazeno e implorou para que ele mantivesse o segredo deles, porque se Dodi descobrisse que ele sabia, as coisas terminariam mal para ambos. Hokudo assegurou-lhe que levaria esse segredo para o túmulo, mas perguntou por que ela escolheu contar a ele. Reino admitiu que era porque tinha sentimentos por ele e não achava certo esconder segredos dele. Depois de lhe contar isso, ela fugiu, muito envergonhada para encará-lo. Enquanto isso, Dodi sentou-se ao lado de Reino na sala de aula e tentou descobrir coisas sobre ela, mas ela não reconheceu sua presença nem respondeu suas perguntas. No entanto, ele logo percebeu que Reino não era diferente de um robô 8i, pois suas emoções estavam lacradas como Kurama, e nada que ele dissesse ou fizesse as desbloquearia. Nesse momento, o Hokuto entrou, então Reino correu para encontrá-lo. Enquanto Dodi observava o par, percebeu que Hokuto era a chave para desbloquear as emoções de Reino. Algumas semanas após os Anishima se juntarem a Amorihai, eles se tornaram conhecidos como heróis, porque enfrentaram os alunos de outra escola que sempre provocavam os alunos da Amorihai. Um dia, o representante de turma perguntou o que eles gostariam de fazer para o festival da escola, e os alunos disseram que estavam bem em administrar uma barraca de yakisoba. O Hokuto não ficou contente com essa decisão, pois sempre imaginou um festival escolar como um evento divertido e emocionante. Hana o ouviu reclamando para Misaru e Koda, então ela perguntou o que ele queria fazer para o festival e ele disse que queria fazer uma peça. Imediatamente ela se levantou e anunciou que a classe deles faria uma peça para o festival. Todos estavam com muito medo de dizer qualquer coisa, mas quando Dodi declarou que apoiava a peça, todos expressaram sua aceitação. Mais tarde naquela semana, Hokuto foi cercado por uma gangue de motoqueiras, e por causa de seu feitiço, elas começaram a mimá-lo. Hokuto apenas ficou sentado rezando para que o soltassem, e os deuses da trama atenderam suas preces enviando a líder deles. Ela se apresentou como Odohan e disse que a gangue se chamava Equipe Ryugu. Quando mencionou que eram de fora da cidade e tinham vindo para ver diferentes festivais escolares da região, ele os convidou para o festival da sua escola. Enquanto ainda estavam conversando, Hana chamou Hokuto, e quando Odoin a viu, correu para abraçá-la. Em seguida, foram a um café próximo, e depois de conversar com eles por um tempo, Hokuto soube que Hana costumava ser membro da gangue deles. A espada de madeira que Hana sempre carregava havia pertencido a Odohan, mas ela a deu a Hana como símbolo de sua amizade. Hana já não estava com eles porque o grupo teve que se dissolver depois que a antiga União Onishima os atacou. Otohain disse que tinha procurado Hana em todos os lugares, mas não conseguiu encontrá-la em lugar nenhum. E a única pista que encontrou foi a notícia de que uma garota derrubou sozinha a União Onishima. No dia seguinte, enquanto eles ensaiavam para a peça no ginásio, o representante da classe distribuiu algumas bebidas. Hokuto deu uma lata para Dodi, depois do que ele disse que todos estavam se dando bem graças a ele. Quando mencionou que seu sonho finalmente estava se tornando realidade, Dodi perguntou a Hokuto qual era o sonho dele, e Hokuto disse que era ter uma vida escolar pacífica e agradável. Nesse momento, Haruya chamou Hokuto, então Hokuto deixou Dodi para falar com Haruya. De repente, todos os membros da Anishina largaram o que estavam fazendo e começaram a caminhar em direção à porta. Hokuto perguntou a Dodi se algo estava errado. Tudo o que Dodi disse foi que a paz não existe. O grupo foi para o telhado, onde Dodi mostrou a eles uma foto de Hokuto, Hana e Odohan. Ele então disse que estavam cansados de ser bonzinhos, pois havia chegado a hora de fazer Hana parte do grupo deles. Reino tentou sugerir que eles esperassem até depois do festival escolar, mas Dodi a agarrou pelo pescoço e disse que ela não tinha o direito de ir contra ele.
No dia seguinte, quando Hana e Hokudo chegaram à escola, Doji disse-lhes que um dos seus estudantes tinha sido atacado pelo time Hyugo. Hokudo recusou-se a acreditar que isso era verdade, pois ele tinha passado tempo com Odohime e os outros e sabia que eles eram boas pessoas. Ele tentou defendê-los, mas ninguém acreditou nele porque Kizena entrou com o reino muito machucado. Ela disse que membros da gangue Hyugu a atacaram. Isso foi toda a evidência que os outros estudantes precisavam e eles declararam que se juntariam à União Onishima para lutar contra o time Hyugu. Tentando parecer um salvador, Doji ofereceu a mão a Hokuto e disse para pegá-la se estivesse disposto a entrar na luta. Hokuto disse que não podia fazer isso, pois tinha certeza de que a equipe Hyugu era inocente. Por causa disso, os estudantes sussurravam pelas suas costas onde quer que ele fosse, chamando-o de traidor. Dominado por isso, ele fugiu para a segurança do banheiro, como costumava fazer quando era intimidado. Depois de se acalmar, saiu do banheiro e encontrou Haruya, que lhe disse que estava do lado dele. Ele disse que não podia confiar em Oji e propôs que eles descobrissem a verdade antes que as coisas piorassem. Eles então voltaram para a cabine do banheiro para ver se conseguiam descobrir o que Doji estava planejando. Eventualmente, concluíram que o que Doji queria ganhar ao esmagar Hyugu e isolar Hokudo era a única coisa que os conectava: Hana. Enquanto isso, Hana estava sozinha na sala de aula com Doji, que tentou convencê-la de que a única maneira de impedir que outros estudantes maltratassem Hokudo era juntando-se a ele e esmagando Hyugu. Ele prometeu melhorar a vida de Hokudo se ela aceitasse, mas Hana ficou furiosa e o lançou contra a lousa. Quando começou a estrangulá-lo, ele percebeu que poderia morrer por suas mãos, então ficou desesperado. Ele tentou apelar para as emoções dela, na esperança de dizer algo que as despertasse. Infelizmente, ele não teve sucesso até pedir a Hana para considerar como Hokudo se sentia. Foi o suficiente para fazê-la recuar e liberar suas emoções de sua prisão. Quando Hokudo e Haruya chegaram à sala, Hana e Doji haviam sumido. No entanto, Doji chamou-os até a janela e disse que Hana agora fazia parte da União Onishimin. Naquela noite, Hokudo, Haruya, Misaru, Kuta e Asanada se encontraram na classe, e Misaru os informou sobre a investigação que ele e Kota fizeram. Aconteceu que eles seguiram duas garotas que acreditavam ser membros de Hyugu até um beco onde espancaram um estudante do colégio Amori. No entanto, quando as garotas estavam saindo, descobriram que eram Reino e Kizeno disfarçados. Em seguida, pediram desculpas a Hokudo por duvidarem dele quando ele disse que Hyugu era inocente. Hokudo disse a eles que a única maneira de parar Doji era garantir que os membros de Hyugu não viessem para o festival da escola. No dia do festival, o impostor Muzen e seu grupo esperaram no telhado enquanto os outros alunos esperavam que os membros de Hyugu aparecessem no portão. Hana lembrou-lhe do acordo deles e disse-lhe que se algo acontecesse a Hokudo, ela poderia mandar todos eles encontrar seus ancestrais. Doji assegurou-lhe que Hokudo não seria prejudicado, após o que perguntou a seus oficiais se todos os alunos estavam presentes. Eles disseram-lhe que Hokudo e seus amigos eram as únicas pessoas que não estavam na escola. Doji já havia antecipado que eles tentariam contatar Hyugu. Hokudo e seus amigos se dividiram em 3 equipes. Eles se comunicavam entre si usando os walkie-talkies que Misaru forneceu para eles. Hokudo e Misaru esperaram na ponte próxima à escola. Enquanto estavam lá, Reino veio até eles e disse a Hokudo que queria se juntar a eles. Ela disse que havia deixado a União Onishima e até revelou seu segredo a Misaru, que ficou chocada. Nesse momento, ouviram um som de motocicletas se aproximando, e quando Hokudo confirmou que era Hyugu, ele ficou feliz. Infelizmente, essa felicidade durou pouco, porque Reino nocauteou Misaru com um chute. Enquanto Hokudo tentava entender sua traição, ela começou a rir como uma louca maníaca, e revelou que não era Reino. Acontece que a pessoa diante dele era o irmão mais velho de Reino, Amano. Eventualmente, ele nocauteou Hokudo, e quando Horia e os outros o encontraram junto com Misaru, os membros de Hyuga já haviam chegado à escola. Seguindo as ordens de Goni, os alunos os levaram para o ginásio e Kali pediu a Hando que levasse o Dorime para o telhado. No entanto, quando Hando instruiu a gangue a remover seus capacetes, eles descobriram que as pessoas à sua frente não eram os membros de Hyuga. Quem eles tinham na frente eram Azami e a gangue de motociclistas que ela assumiu depois de derrotar a Oi. Aconteceu que Masaru tinha incluído Azami em seus planos e pediu-lhe para agir como isca caso as coisas dessem errado. Os verdadeiros membros de Hyuga estavam do lado de fora e Sabaka estava tentando fazê-los ir embora. Infelizmente, os outros estudantes os descobriram e avançaram furiosos para cima deles. Orohan tentou argumentar com eles, mas se recusaram a ouvir, então ela deu um tapa no rosto de um dos garotos, permitindo que os membros de Hyuga escapassem. Quando Yashida tentou detê-los, Tsubaki implorou para que os deixasse ir, então ela decidiu chutá-la. Orohan a segurou e as duas começaram a lutar. Nesse momento, Rendo apareceu e ameaçou quebrar o braço de um dos amigos de Orohan, então Orohan se rendeu.
Quando Hokuto e os outros chegaram à escola, uma triste Tsubaki lhes disse que os Otoans haviam sido capturados. Eles ouviram a voz de Doji vindo do walkie-talkie de Hokuto. Ele aconselhou Hokuto a desistir, pois já tinha Orohan com ele. Ele também disse que Hana tinha abraçado seu lado monstruoso e nunca mais voltaria para ele, mas Hokuto mandou ele calar a boca. Ele disse que faria tudo ao seu alcance para garantir que Hana estivesse segura e feliz. Para fazer isso, Hokuto tinha que chegar ao telhado, mas primeiro ele e seus amigos tinham que remover os obstáculos. O primeiro eram os outros alunos que ainda acreditavam em tudo que Doji tinha contado sobre a gangue Hyuuba. Eles atacaram Hokuto e os outros. Horia era a única pessoa que podia enfrentá-los, porque ninguém queria mexer com Osanada, e Hokuto, Misaru e Kuta não sabiam dar um soco para salvar suas vidas. Felizmente, Azemi veio em seu resgate com sua moto e todos subiram na traseira enquanto ela atravessava as portas. O único problema era que ela dirigia como uma louca, e todos, exceto Hokuto, caíram da moto. Rando estava no caminho, então ela aumentou a velocidade na esperança de forçá-lo a sair do caminho, mas isso não aconteceu. Rando avançou contra eles, e quando se aproximou da moto, parou-a com as mãos nuas. Ele então tentou socar Azemi, mas Asanada interveio e parou seu punho com a palma da mão. Ela disse a Hokuto para seguir em frente com os outros, prometendo lidar com Rando. Como uma forma de distrair Rando, ela começou a rastejar por todo o corpo dele como uma barata ensanguentada. Em vez de lutar com ele, ela tentou apelar para o seu bom coração e disse-lhe que sabia que ele era um grande mole. Em resposta, ele a lançou para uma fileira de armários com socos, dizendo que não ia trair Doji, porque ele o havia salvado daqueles que costumavam intimidá-lo. Eventualmente, Osaneda decidiu enfrentá-lo e começou a trocar golpes com ele, até finalizá-lo com um soco poderoso, que deixaria Goku orgulhoso se visse. Enquanto isso, Hokuto e os outros encontraram Kalbi. Então Haruya se preparou para lutar contra ele, mesmo sabendo que Kalbi era trapaceiro. Sempre que tentava acertá-lo, Kalbi saía do caminho como se estivessem dançando valsa. Eventualmente, Kaori começou a revidar e Haruya não teve sorte em evitar seus golpes, fazendo-o cair de cara no chão. Misaru tentou ajudá-lo, mas Kalbi o afastou com um soco. Então Hokuto decidiu ser o herói e salvar o dia. Para sua surpresa, Kaori desviou dele e foi atacar um desavisado Kauna, antes de dizer a Hokuto que o DG ordenou que não o machucassem. Ele disse que as ordens eram garantir que Hokuto assistisse impotente enquanto seus amigos eram espancados. Ele também continuava dizendo muitas outras coisas que fizeram Hokuto chorar até Kauna dar um soco nele. Impressionado pela ousadia do gorducho, Kaori virou-se para enfrentá-lo. No entanto, Haruya então quebrou um dos dedos para mostrar a Kuda que ele simpatizava com ele, já que Kaori havia quebrado seu dedo antes. Kaori viu isso como sua chance, então tentou atacar Haruya, mas para sua surpresa, Haruya deu-lhe um soco no rosto com a mão ferida. Infelizmente, o canalha se recuperou rapidamente e começou a socar Haruya até suas costas baterem em uma janela, quebrando-a. No entanto, Haruya recusou-se a desistir, pois prometeu aos amigos que lidaria com Kali. Assim, reuniu suas forças e derrubou Kali com um soco. Naquele momento, os garotos encontraram Amano nas escadas e entraram em pânico. Mas Hokuto disse a seus amigos que ele lutaria contra Amano, já que Doji ordenou que não o ferissem. Amano disse que ainda assim ele iria levar uma surra porque Kizena estava decidido a ignorar as ordens de Doji. Ele e Kuda então correram em direção a Amano. Infelizmente, o maluco usou um extintor de incêndio neles e eles caíram escada abaixo. Com seus amigos inconscientes, Hokuto estava completamente sozinho, mas isso não o impediu de confrontar Amano. Quando ele tentou atacar Amano, Kizena agarrou seu braço e o segurou, mas ele o soltou e surpreendeu-o com um beijo na bochecha. Kizena tirou o arco e rearrumou o cabelo, revelando que ele era Reino e não Kizena. Amano ficou irritado quando percebeu que seus irmãos o haviam enganado, já que era a primeira vez desde que eram crianças que eles iam contra ele. Aconteceu que, enquanto cresciam, Reino e Kizena sempre faziam o que Amano queria, não importando quão errado fosse. Ele foi quem quis se juntar à União Onishima, e ele forçou seus irmãos a entrar no grupo com ele. No entanto, Reino estava pronta para decidir as coisas por si mesma, então ela convenceu Kazeno a ver as coisas do seu jeito e trocar de lugar com ele. Ela planejava derrotar Amano e fazer com que ele reconhecesse que eles não eram seus fantoches e tinham direitos. Enquanto lutavam, Amano levava vantagem, porque foi ele quem ensinou seus irmãos a lutar, e por causa disso, ele antecipava todos os movimentos dela. No entanto, ele a subestimou, e Reino o venceu porque parou de lutar do jeito que ele a ensinou e lutou do jeito que ela queria. Enquanto isso, Hokuto quase tinha chegado ao telhado quando se deparou com um corredor onde muitos estudantes estavam deitados no chão inconscientes.
De repente, alguém o puxou para uma sala de aula decorada como o quarto de jogos de Christian Grey. A responsável por decorar a sala era Yasha, e ela não o deixaria sair sem quebrar seu espírito. Veja bem, Yasha era uma pervertida enrustida, e a única razão pela qual ela se juntou à União Onishima foi para encontrar homens fortes. Quando ela se transferiu para o Colégio Amuriti, o charme de Hokuto a afetou, mas ao contrário dos outros, fez com que ela o visse como uma pessoa forte. Enquanto Hokuto implorava para que ela o deixasse ir, ela trocou suas roupas por algumas de látex e então pegou um chicote, que usou para bater nele repetidamente. Eventualmente, ela o vendou e colocou fogo no chicote, mas teve que repensar e apagar o fogo antes de começar a chicoteá-lo. Naquele momento, ela viu Hokuto como um bruto forte, e isso a deixou assustada e excitada ao mesmo tempo. Quando Hokuto percebeu isso, ele tentou agir como um durão e convencê-la a libertá-lo, mas isso teve o efeito oposto na louca, e ela começou a chicoteá-lo novamente. Infelizmente, ela tropeçou acidentalmente em uma garrafa de óleo e estava prestes a cair pela janela para a morte quando Hokuto a salvou. Este simples ato de heroísmo o fez parecer 10 vezes maior do que já era, e antes que ele percebesse, ela desmaiou de emoção. Hokuto aproveitou a oportunidade e correu para o telhado para impedir que Hana machucasse Odohime. Quando chegou lá, Doji ficou surpreso ao vê-lo, pois não esperava que Hokuto vencesse seus oficiais. Hokuto tentou intervir na luta entre Odohime e Hana, mas Doji o derrubou no chão e disse que ele não poderia fazer nada porque Hana havia abraçado seu lado maligno. Mesmo assim, Hokuto se soltou e justo quando Hana estava prestes a nocautear Odohime, ele se colocou na frente dela. Ele disse para ela parar de machucar Odohime porque ela era sua amiga e que se arrependeria depois. Para sua surpresa, Hana devolveu o laço de cabelo que ele lhe havia dado como presente e disse que eles tinham que seguir caminhos separados. Hokuto a olhou como se ela estivesse louca, mas Hana explicou que estava se despedindo porque ela não era o tipo de pessoa que ele deveria ter ao seu redor. Hokuto argumentou que não era verdade, mas ela disse que a única vez que realmente se sentia viva era quando estava sendo violenta. Enquanto ela falava, ambos choraram e Hokuto implorou que ela ficasse com ele, mas Hana recusou, dizendo que ele merecia alguém melhor. Ela então se levantou e começou a caminhar em direção à porta com Doji, que tinha um olhar presunçoso porque sabia que havia vencido. De repente, Hokuto agarrou o braço de Doji e disse que ele tinha que vencê-lo numa luta se quisesse levar Hana embora. A princípio, Doji não queria aceitar o desafio por causa do acordo que fez com Hana. No entanto, ele mudou de ideia quando Hokuto instruiu Hana a não intervir. Quando a luta começou, ficou óbvio que Doji tinha a vantagem, pois Hokuto não conseguia acertá-lo. Ele continuava socando e derrubando Hokuto, mas, como Hokuto era teimoso como uma mula, ele se recusava a ficar no chão. Ele continuava se levantando e dizendo a Doji que não ia desistir, então Doji decidiu acabar com aquilo fingindo quebrar seu braço. Na realidade, ele queria que Hana ficasse agitada e interviesse, para que pudesse convencê-la de que tudo o que aconteceu foi culpa dela. Enquanto isso, Hokuto desejava com todas as suas forças que Hana ficasse longe, pois ele queria provar que era forte. De repente, alguém chutou Doji para longe de Hokuto, e ele ficou surpreso ao ver que seu salvador era Reino e não Hana. Reino disse a Doji para lutar com ela, mas Hokuto pediu que ela se retirasse, afirmando que ele sozinho tinha que lutar e derrotar Doji. Nesse momento, os outros chegaram e enquanto todos estavam diante de Doji, Masaru explicou a Hokuto que ele precisava da ajuda deles para lutar contra Doji, porque eles estavam à altura dele. Ele disse que Hokuto tinha ajudado cada um deles no passado, e era a vez deles retribuírem o favor. Doji aceitou alegremente o desafio deles, e quando eles avançaram contra ele, ele os derrubou um por um. Ele lhes disse que não iria recuar porque precisava que Hana fosse feliz. Afinal, ela era alguém que o protegeria. Ele contou como costumava ser intimidado até começar a se associar com pessoas que eram mais fortes do que os valentões. Ele os manipulou dando-lhes as coisas que queriam para que o mantivessem por perto, e as coisas saíram bem para ele. Após Hana destruir a antiga União Onishima, ele fez disso o objetivo de sua vida, reconstruí-la com pessoas incrivelmente fortes que pudessem sempre protegê-lo. Hana era a peça final do quebra-cabeça, e não havia como ele deixar um idiota inútil como Hokuto impedi-lo de consegui-la. Ele então começou a agredi-los novamente, mas não importava quantas vezes ele os derrubasse, eles se levantavam e avançavam contra ele sem medo. Eventualmente, ele ficou assustado, pois nunca tinha visto um grupo tão destemido, e percebeu que Hokuto era a causa de tudo isso. Quando ele estava prestes a recuar, Hana entrou na frente dele, fazendo com que seus amigos parassem. Ela se aproximou de Hokuto. Ela disse que estava disposta a mudar e implorou para que ele a deixasse permanecer ao seu lado. Então, Hokuto devolveu a ela o laço de cabelo, enquanto seus amigos comemoravam seu retorno. O momento seguinte, Hando, Amano e Kao, ele caminhou até o telhado e Doji, irritado, mandou-os sumir, culpando-os pela derrota contra Hokuto.
No entanto, eles disseram que não iriam embora e ficariam com ele até o amargo fim. Isso aliviou Dodi. Então ele se levantou e os levou embora, prometendo dar-lhes tudo o que quisessem desde que o protegessem. Um pouco depois, Reno e Kizeno se matricularam em outra escola, e Dodi reconstruiu sua organização com a ajuda de seus oficiais restantes. Hokuto e os outros continuaram a apresentar sua peça no festival da escola, e todos ficaram felizes com isso. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Lembre-se de curtir e se inscrever. Além disso, se você gosta de resumos como este, confira este vídeo aqui.